Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo número 26. A partir do versículo 12 diz assim: semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano colheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Engrandeceu-lhe o homem, e foi enriquecendo, até que se tornou muito poderoso. Possuía ovelhas e bois, e muita gente de seu serviço, de modo que os filisteus o invejaram. Por isso, entulharam todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, enchendo-o de terra. Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, pois já é muito poderoso, e muito mais poderoso do que nós. Então Isaque partiu dali, acampou no vale de Gerar, e ali se estabeleceu. Tornou Isaque a abrir poços de água, que se escavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhe deu o mesmo nome que seu pai lhe havia dado. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali uma fonte de águas corrente. Os pastores de Gerar, porém, contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso, clamou e chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também contenderam por causa deles, e por isso chamou-lhe de Sítida. Partiu dali e cavou ainda outro poço, pelo qual contenderam, por isso lhe deu o nome de Reobote, e disse: agora o Senhor nos deu lugar, e cresceremos nesta terra. Depois disso, subiu a Betseda. Apareceu-lhe o Senhor naquele mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de seu pai. Não temas, pois eu sou contigo. Eu te abençoarei e te multiplicarei a tua descendência por amor ao teu servo. Pai, obrigado por esta palavra tão preciosa. Obrigado pelas verdades nela contidas. Abrimos o nosso coração para que o Senhor, através do Teu Espírito, fale conosco. Senhor, eu declaro que o nosso coração é uma terra fértil, preparada para receber esta semente, que não será roubada, não será distorcida, não será sufocada, mas encontrará um lugar apropriado para ser produtiva em nome de Jesus. Amém, queridos? O tema da mensagem desta noite é atitudes que geram crescimento. Sabe, queridos, uma das coisas que eu aprendi, e o texto também me deixa entender, é que nós precisamos estar preparados para uma coisa que inevitavelmente pode e vai acontecer. Na vida, não se iluda que você não terá dificuldade. Não se iluda disso. Eu não vim aqui trazer más notícias. Eu vim trazer boas notícias. Mas eu quero que você entenda que a luta, a crise, a perseguição, o dia difícil, já nasce quando você nasceu. Isso não faz parte de você ser bom ou ruim. Não faz parte de você ser crente ou não ser crente, de você ser um empreendedor ou não ser. O dia ruim, ele chega para todo mundo. O dia ruim, ele está previsto, inclusive, na Bíblia Sagrada sobre esse assunto. A Bíblia nos manda nos preparar para o dia mau. Então, é natural e é ilusão quando você começa a querer vender uma vida que Deus não prometeu. Sem nenhuma menção e nenhuma crítica direta. Eu particularmente, eu tenho algumas dificuldades quando eu vejo algumas frases do tipo, pare de sofrer, ou você nunca mais vai sofrer, ou não vai acontecer nada na sua vida. Eu particularmente tenho um pouco de dificuldades com isso, não condeno quem quiser viver nisso.
Mas eu tenho muita dificuldade de começar a alimentar nas pessoas aquilo que pode ser uma grande decepção. Nós temos que ter cuidado quando nós falamos algumas coisas, porque nós injetamos fé nas pessoas pelas palavras que nós colocamos. E muitas vezes, quando você apresenta uma palavra sem a sabedoria que a própria palavra poderia trazer, você pode gerar uma incredulidade em vez de fé. Quando você começa a alimentar na vida de alguma pessoa que ela não vai ter sofrimento, que ela não vai ter dor, se ela tiver dor, ela não vai atribuir aquilo a você, mas vai atribuir a Deus. Porque você não disse que essa possibilidade existia. Mas eu tenho uma notícia boa para você. Que esse dia mau tenha ele chegado, vai ele chegar. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Deus nunca prometeu que você não vai passar pelos dias maus, mas Ele prometeu que Ele estaria contigo, comigo, nos dias maus. Então, nós precisamos estar preparados para isso. Nós precisamos estar preparados para que, se a adversidade chegar, como dizia aquela propaganda, né, da Casa Pernambucana, se o frio bater, quem bate é o frio. Se o frio bater, você está certo de que talvez, se você tiver que passar por aquele inverno, por aquele frio, você não está sozinho. Nós vemos Isaac aqui atravessando um momento de adversidade. Vemos Isaac aqui fazendo uma atitude de fé. Vemos Isaac aqui fazendo algo tão interessante. Você vai perceber no versículo 1 do capítulo 26, que a Bíblia diz que houve uma grande seca naquela terra, como havia tido acontecido no tempo dos seus pais. Então, ou seja, de repente uma seca. De repente um fator que não estava previsto. E aquilo chegou. Mas, queridos, aquilo chegou não só na casa de Isaac, chegou em todo lugar. Chegou na terra do povo de Deus, chegou na terra dos filhos de Deus, chegou em todo lugar, houve uma seca. O tempo mudou, alguma coisa aconteceu, chegou uma seca. E todas as vezes que você vê que algo acontece, é quando algumas pessoas se diferenciam das outras. No dia da adversidade é que você vai saber quem é quem. No dia da luta, da dificuldade, é que você descobre verdadeiramente quem é quem. E aqui você vai ver Isaac mostrando quem ele era, os seus princípios, os seus fundamentos e a sua crença. Porque nenhuma outra pessoa é citada nesse texto que tenha tido uma atitude tão crente que nem ele. A Bíblia diz que havia seca, e no período de seca, aqueles que viviam de agricultura temiam em semear, porque não havia perspectiva, e havia a possibilidade enorme da semente não progredir, e a Bíblia diz que naquele tempo de seca, Isaac semeou. Por que Isaac semeou? Porque existiam alguns fundamentos na vida dele para viver dias difíceis. E a Bíblia diz que por causa dessa ação de fé, Deus foi com ele, e ele, através dessa atitude, ele experimentou um grande crescimento. E o texto vai nos abordar a respeito disso, que esta atitude de semeadura, esta atitude de fé, esta atitude de entender o princípio da semeadura, e estava debaixo da palavra de Deus. Não tenho tempo para pregar sobre esse aspecto dessa introdução, mas você vai perceber que tudo tinha a ver com a obediência e o princípio. A tendência é que ele fosse para o Egito como seu pai foi, e Deus falou, não vá para o Egito, vá para outro lado. Em vez dele seguir a rota natural dos seus pais, ele seguiu a obediência a Deus. Então ele saiu do natural porque Deus havia falado. Ele chega numa terra havia seca. Em vez de não plantar como todo mundo, ele plantou a obediência e o princípio. E quando ele faz isso, alguma coisa descortina, e esta obediência e viver esse princípio de Deus da semeadura liberou para ele um grande crescimento num tempo de dificuldade para todo mundo. E aqui nós vemos Isaac começando a desfrutar. E quando parecia que estava tudo bem, tudo resolvido, mais uma vez, agora em vez de ser a natureza, as coisas começam a ficar ruins, pessoas começam a perseguir ele. Sabe o que eu descobri, querido? Que existem algumas áreas da nossa vida em que as dificuldades sempre vão bater. Tem 5 áreas da nossa vida que sempre nós vamos passar, muitas vezes, por esses problemas, as situações difíceis. Primeiro, eu digo que as circunstâncias naturais, elas podem ser desfavoráveis e nos trazer dificuldades. Isaac passou por isso. A natureza conspirou contra ele e gerou dificuldades. Segunda realidade, pessoas conspiram contra nós.
Muitas das dificuldades que nós fazemos são porque pessoas se levantam para nos perseguir, e você vai ver isso claramente no texto. Outra verdade é que também, não só pessoas, não só a natureza, mas você vai perceber que as emoções conspiram contra nós. Quando as coisas começam a ficar ruins, nós vamos começar a ver situações bem difíceis, situações naturais, situações relacionais, situações emocionais, situações físicas. Nós vamos ver que muitas coisas podem conspirar para um dia difícil. E aqui eu começo a pregar dizendo o seguinte: quais são as atitudes que fazem diferença nos dias difíceis? Como um empreendedor que quer empreender algo, mediante a uma situação adversa, mediante a uma situação difícil, seja no seu negócio, na sua casa, na sua família, quais são as atitudes que podem gerar crescimento? Atitude número 1, aprenda a otimizar esforços. Repita comigo, aprenda a otimizar esforços. Pastor, o que é isso? Deixa eu explicar. Eu tive empresa, não uma, 5 empresas. Tem aqui alguns empresários. E no dia difícil, uma das coisas mais sábias é quando você aprende a reconstruir com aquilo que você tem e com aquilo que sobrou. O problema é que quando você começa a perder as coisas, você começa a se perder também. E você está sempre em busca de algo novo para te sair, e às vezes a solução está do seu lado, está ali perto de você. Havia uma grande seca, e a primeira coisa que Isaac fez foi aprender a otimizar o que já existia. A Bíblia diz que ele, em vez de sair inventando moda, ele foi cavar o poço que o pai dele havia cavado. Aprenda a pegar aquilo que está dentro de você, aquilo que você ainda tem, e faça uso disso para começar a mudar o circuito da crise. Otimize aquilo que você tem em casa. Aprenda a olhar, ter olhos para olhar as coisas que ainda restaram do seu negócio, restaram ainda daquilo que lhe sobrou, e diga assim: olha, isso aí, me sobrou é isso. E nós poderíamos aplicar isso a todas as áreas. Permitam me voltando muito ao empreendedorismo empresarial, porque foi isso que me foi pedido, mas posso lhe aplicar isso na sua vida. Esses dias uma pessoa me procurou e disse assim: pastor, acabou a minha vida, o meu marido me largou. E ela não tinha como outra coisa a não ser, e perdeu, acabou a minha vida. Eu falei assim, chamei ela, falei assim: minha senhora, deixa eu lhe contar algumas coisas. Primeiro, a senhora ainda tem saúde. Segundo, a senhora tem 2 filhos. Terceiro, a senhora tem uma igreja que lhe apoia. Quarto, a senhora tem um Deus. Aprenda que ainda tem muita coisa para a senhora reconstruir. A senhora só perdeu o seu marido. O problema é que quando nós começamos a perder coisas, nós não conseguimos enxergar o que ainda resta para reconstruir. Diga amém. Não importa o que é que você perdeu, ainda tem coisas perto de você, na sua casa, que vão fazer você virar o jogo. Me lembro quando passei uma crise e tudo estava começando a se perder. Eu tinha uma marmoraria e eu não conseguia mais dinheiro para comprar bloco de pedra inteiro. Eu não conseguia chapa para fazer uma pia, um negócio muito grande. E eu cheguei em casa e falei para minha esposa, falei: amor, não tenho dinheiro, não tenho crédito, sem matéria-prima não consigo vender. Aí ela falou assim: o que você vai fazer com aqueles cascalhos? O que é cascalho? São as sobras de pedras das chapas que ficaram. Eu falei: amor, aquilo não dá nada. Ela falou: dá sim, amor, dá sim. Tem tanto cascalho. Querido, eu quero dizer para você, Deus me levantou dos cascalhos. O que você tem em casa, Deus pode usar para começar a mudar a tua história no dia da dificuldade. Me lembro que eu bitolei a máquina num padrão de 13 centímetros, que era as soleiras de porta, 14, 15. Eu só tinha um funcionário, porque todos já não estavam mais comigo. E eu mesmo fui para a máquina e bitolei a máquina e pegava tudo pedaço de pedra, independente da cor.
Eu comecei a cortar naquilo que é aquele mármore que você coloca na porta. Ali um padrão a 13, 14, 15 centímetros. Eu cortei aqueles cascalhos todos em 13, 14, 15 centímetros. E eu botei num carrinho de mão, que eu não tinha mais carro. E eu fui até uma loja de material de construção e eu falei assim, eu posso deixar isso aqui para o senhor tentar vender para mim? Qual o preço que o senhor pode me ajudar? Queridos, Deus me levantou do cascalho aquilo que você tem em casa. Aprenda a otimizar o que ainda tem. Sabe qual é o problema? É que quando nós estamos atravessando uma crise, nós só olhamos para o que nós não temos, quando a solução muitas vezes está naquilo que você tem. Não foi assim que Deus mudou a história daquela viúva, que Elias foi até a casa dela, onde ela disse, eu não tenho mais nada. Por quê? Porque ela não enxergava o que fazer. Eu só tenho isso. Eu quero dizer para você que um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite que ainda resta, coloca na mão de Deus, Deus já deve entrar no processo, e Deus vai mudar a tua história. Primeira coisa, quando você passa um momento de adversidade, otimize o que você tem. Otimizar o que tem, você olhar o que está à sua volta. Eu tinha 5 empresas, hoje tenho 2. Está indo mal, sendo o que eu posso fazer. Segunda verdade segunda atitude que nós precisamos ter quando estamos vivendo um momento de crise, é que nós precisamos ter iniciativa. Se o primeiro lado é olhar e observar o que nós temos para aproveitar e otimizar aquilo, a segunda coisa, peça a Deus espírito de criatividade. Comece a pensar numa coisa nova. As coisas antigas, os poços antigos que Isaac cavou, eles serviram para poder resolver o problema dele por um tempo, mas entulharam eles. Até que você vai ver que Isaac, ele primeiro usou o poço do Jacó, depois ele usou o poço do Abraão, e quando entulharam os dois, os seus servos cavaram um poço novo. Segunda coisa que você precisa entender, comece a entrar em Deus e dizer assim, Deus, me dê algo novo, me dê uma estratégia, tenha iniciativa, creia que Deus pode confiar a você algo que vai mudar a tua história. Eu entendo que as coisas antigas, a otimização, ela resolve o teu problema por um tempo, mas a iniciativa e a criatividade, ela pode te jogar para frente, ela pode fazer você crescer. A criatividade é uma coisa impressionante. Querido, se você soubesse a capacidade que tem dentro de você para criar coisas novas, você vai ficar surpreso. Poderia aqui citar muitos exemplos que estão estampados na internet, de pessoas que pegaram objetos, coisas pequenas e transformaram num negócio extraordinário. O que não dizer hoje, o que se fazem com as internets. Estava lendo, citando só simplesmente um exemplo de um jovem que fundou um site, um aplicativo, e hoje é um dos maiores aplicativos mais usados do mundo. E talvez boa parte de vocês já usou, chama-se Waze. O que não falar do aplicativo hoje, em que você substitui o seu táxi, ao chamar e ir mais barato. Sabe, queridos, Deus deu a você e a mim uma inteligência que na mão dele pode criar coisas extraordinárias. Segunda coisa que eu quero que você entenda é a arte da iniciativa. A arte de deixar Deus entrar nesse momento de crise e fazer algo diferente, e construir algo, e te ajudar em algo. Isaac cavou novos poços. Aprenda a reinventar-se diante dos desafios. Novas opções, novas possibilidades. Se você quer viver algo novo, faça algo diferente. Se você continuar fazendo só o que você está fazendo, você vai viver só o que você está vivendo. Mas se você decidir fazer algo diferente, você vai viver algo diferente. Me recordo que depois de ter pegado aquelas pedras e cortadas, eu tive um grande problema.
Quem mexe um pouquinho vai entender. Eu comecei a ter muitos pedacinhos pequenos de pedra. Eu usei todos os pedaços que eram possíveis. E tinha muito pedacinho pequeno de pedra. E eu tinha que pagar para tirar. Porque eu não conseguia mais andar a máquina de tanto pedacinho. Pedaços, cacos de pedra. E um dia um funcionário, o único que estava lá, ele falou assim: patrão, eu posso pegar um pouquinho disso aqui para poder fazer um piso no meu banheiro? Ele morava numa comunidade. Eu falei: como assim? Ele falou: não, eu pego isso aqui, eu boto esses cacos aqui certinho, eu junto eles, eu faço um piso, eu boto algo em cima, aqui. Tum! Queridos, eu comecei a fazer pisos de caco. Estou falando do ano de 1990 a 91. Eu tinha tanto caco. Eu quero dizer para você, querido, aquele monte de caco, eu comprei 22 chapas de mármore e eu recomecei a minha vida. Aquilo que eu ia pagar para fazer, Deus deu criatividade para começar algo novo. Eu tenho algo para dizer para você. Deus tem algo novo para você. Entra em Deus e de alguma maneira Ele vai abrir um caminho para você entender. Quando Isaac não tinha mais poço velho para abrir, ele decidiu abrir um poço novo. Atitudes que produzem crescimento. O que eu estou tentando dizer para você é que você não pode ficar estagnado porque a crise chegou. Terceira verdade que eu queria que você entendesse, terceira atitude, que é muito importante: não perca tempo e não perca foco. Eu vou dizer para você: não perca tempo e não perca o foco. E você vai descobrir que foi isso que Isaac fez como um bom empreendedor. Quando Isaac começou a fazer os poços, veio um monte de gente e começou a buzinar no ouvido dele. Queridos, tentaram levar Isaac por uma discussão, por uma briga. As pessoas vinham e entulhavam os poços. Os pastores daquela outra tribo brigavam com os pastores dele. Sabe o que eu descobri, queridos? Quem muito fala, pouco trabalha. Quem muito briga, nada produz. O que eu estou tentando dizer para você: para de ficar atribuindo valor e gastando tempo com discussões. Você gasta tempo mental, você gasta tempo cronológico. Sabe, pessoas vão chegar e vão tentar tirar o teu foco com briguinhas, com falatório, com falácias. E se você ficar dando atenção, tentando se justificar, você perde o teu propósito, você perde o teu foco, você perde o teu objetivo, você perde o teu crescimento. Então, a terceira recomendação que eu quero dar para você no dia de crise: não dê ouvido às encrencas, não dê ouvido às briguinhas, não dê ouvido às críticas. Entra em Deus e deixa os outros falar. Ah, pastor, eu não sei o que fazer. Ah, pastor, agora essa situação. Ah, meu casamento. Ah, está todo mundo falando mal porque descobriram que aconteceu isso, aquilo outro. Deixa eu contar, querido. E aí? Como dizia na minha terra, no Rio de Janeiro, e o Kiko? E o que tem a ver com isso? Toca a vida, vai em frente, deixa falar, não perca teu tempo discutindo, não perca teu tempo justificando, fique no foco, entre em Deus e diz: Senhor, o que é que tem para mim? Deixa as pessoas falar, porque o teu sucesso vai calar a boca deles. Quando você entra num momento de dificuldade, todo mundo vai tentar te condenar. Vai todo mundo dizer: viu, não devia ter feito isso. Você é um mau administrador. Se você ficar tentando bater boca, discutir, você vai perder o foco, vai perder a oportunidade de calá-los pelo sucesso, de calá-los pelo trabalho. Aprenda que a única maneira de condenar, de acabar com uma crítica é com resultado. Não adianta você justificar, porque quem está te criticando não quer justificativa. Diga assim para mim: contra-argumentos, sempre há um argumento. Mas contra fatos não é argumento. Querido, na hora que você mostrar um resultado, ninguém tem mais que argumentar contra você. No dia dos tempos difíceis, onde as coisas não estão indo muito bem,
Não perca o foco da restauração. Não perca tempo com falatórios e justificativas. Isaac não gastou tempo com as briguinhas desnecessárias que só fazem desperdiçar tempo e tirar o foco. Entenda que Deus chamou, habilitou para cavar poços. Não desperdice o seu tempo, nem suas emoções com aquilo que não vale a pena. Soubesse a força das emoções. A pior doença para se curar é a doença psicossomática. Porque não existe um remédio para ela, a não ser uma reação interior que você decide ter. O que é a doença psicossomática? É a doença que vem pelo fruto da alma que produz ela. Quarta verdade, quarta atitude. Quando as coisas estão em crise, continue cavando poço. Continue avançando. Isaac não parou de cavar poços. Os inimigos de Isaac sabiam do seu potencial e sabiam que Deus era com ele. Já que eles não conseguiram desanimá-lo e continuaram cavando poço, Isaac não desistiu. Sabe, queridos, quando você vê a Bíblia Sagrada, ela vai falar que existe uma ordem onde você sofre a perseguição, a tormenta, a tribulação, e você vai perceber que tudo isso vai produzir um peso de glória na sua vida. Aprenda a lidar com o processo até que Deus entre na sua história. Não pare, falamos sobre isso ontem. Não pare de cavar poços. Não pare de cavar poços. Me lembro de um texto sagrado onde Eliseu é chamado no deserto e haviam ali uma ausência de água, 7 dias sem água. Chamado profeta, o profeta chamou o tangedor. Deus trouxe uma palavra, ele liberou uma palavra, falou assim: cava em covas. Cava em covas porque o Senhor vai mandar água. O Senhor vai mandar água. Querido, 7 dias no deserto sem água. Vem um profeta e diz assim: cava em covas. Sabe o que eu descobri? Que ali naquele lugar, assim como todo lugar, na igreja, em qualquer lugar, na sua casa, sempre tem 3 tipos de gente. O primeiro tipo de gente é aquela que ouve a notícia dessa, raciocina e diz assim: eu? Tá ficando maluco? 7 dias sem água. Se eu começar a cavar poço, a água do meu corpo começar a suar, vou ter sede, não tem nenhuma expectativa, não tem nada. A Bíblia diz que não via vento, não via nuvem, não via nada. Fala, esse profeta é doido, eu vou cavar é nada. Vou me matar, vou morrer antes do tempo? Ao segundo tipo de gente, aquele tipo de gente assim, pode ser até que venha, eu não quero ser desobediente, vou dar voz ao profeta, mas também não vou cavar mais muito fundo, não. Cavar uma covinha aqui para não passar por incrédulo. Né? Vou cavar uma covinhazinha aqui, o profeta veio cavando. Quem sabe se esse trem vem mesmo. Então, pelo menos tem um cadinho d'água aqui. Mas eu creio que dentro da igreja, dentro de qualquer lugar, dentro de uma empresa, tem o terceiro tipo de gente. Aquele que pega a palavra e diz assim: eu creio nisso. Eu vou cavar a maior cova que eu puder. Mas está em crise, não interessa, eu vou cavar porque Deus está comigo. Eu vou cavar, eu vou continuar cavando. Aí um vai dizer: rapaz, está maluco, rapaz, você vai perder água do corpo todo. Eu vou cavar a cova, porque eu creio que Deus vai mudar a minha história. E vou cavar a maior cova. E se eu tiver que morrer cavando cova, pelo menos eu obedeci. Eu vou cavar a cova. Sabe o que eu penso? É o que aconteceu com os 3 tipos de gente no dia seguinte. Eu vejo que no dia seguinte, assim como o profeta disse, a água veio pelo caminho. Aquele que cavou uma cova grande teve muita água. Aquele que cavou uma covinha, não sei se tinha água para voltar. E o que não cavou, devia ter morrido no deserto. Eu tenho uma coisa para te dizer, querido: não pare, continue cavando poço. Está difícil? Continue cavando poço. Gaste a sua última energia, porque Deus é com você, Ele não vai te abandonar. Seja fiel naquilo que Deus disse. Eu quero caminhar para finalizar esta mensagem, trazendo uma orientação que para mim é muito fundamental, e essa mensagem falou muito comigo.
Uma coisa são os dias difíceis, outra coisa são as nossas atitudes práticas para que a gente possa ter crescimento. Mas existe algo nesse texto que mexeu muito comigo. E talvez mais difícil do que passar por esse processo de crer, de não desistir, de não perder o foco, de não dar ouvido às falatórias. Sabe, para mim mais difícil que isso é quando eu parei para pensar e disse, o que representa tirar entulho? A Bíblia diz que Isaac desentulhou. Isaac tirou entulho. E quando eu comecei a pensar sobre esta frase, eu falei, Senhor, o que é isso? O que significa isso? E Deus falou assim, sabe, queridos, você nunca vai ter resultados enquanto você não se desentulhar de alguma coisa. O que é entulho? É aquilo que impede da água nova chegar. O que é o entulho? Aquilo que você bota no poço, aquele lixo, aquilo que não presta, que entra naquele poço, e aquele entulho ou impede a água de vir ou contamina a água. E Deus falou assim, não só continue cavando, mas aprenda a liberar alguns entulhos. E eu quero falar rapidamente sobre 3 tipos de entulho que nós precisamos ter na nossa mente, na nossa empresa, para a coisa começar a acontecer de novo. Primeiro entulho diz, entulhe a sua mente. Tire os seus pensamentos negativos, as suas frustrações, as suas decepções de passado. Pare de lamentar o fracasso. Queridos, mude a sua maneira de pensar. Mude a sua maneira de pensar. Estou lidando com uma situação muito peculiar. Um grande amigo, um empresário. Esse homem ficou muito rico em muito pouco tempo. E ele não soube lidar com a fortuna que Deus havia confiado a ele. E ele gastou essa fortuna, embora sendo um investidor da obra de Deus, mas ele foi imprudente na utilização. Muito imprudente. Um dia eu cheguei para ele e falei assim, eu conheço poucas pessoas que têm a habilidade de perder tanto dinheiro que nem você. Comprava um jet ski no mês, deixava na garagem, depois de 4 meses descobriu que não ia andar, vende, perde 20 mil reais. Aí compra um carro importado, fica lá 6 meses, que ele tem outro carro para andar, descobriu que não dava para andar onde ele morava, vende o carro, perde 50 mil. Aí, compra uma casa, porque é melhor, porque a mulher quer, e aí compra a casa, investe 1 milhão, aí olha aquela casa e descobre que a casa não tem piscina, ficou empolgado com a casa, vende a casa, perde 300 mil. Um dia eu cheguei para ele e falei, rapaz, você pode dar aula para qualquer um de como se perde dinheiro. E pouco ele deu o aviso, ele foi perdendo tanto dinheiro, que ele não percebeu, quando chegou, que a coisa estava no final. O que está acontecendo com ele hoje? Ele está se culpando demais. Ele está assim, a culpa é minha, agora não tem dinheiro para isso, agora não tem dinheiro para aquilo, está se culpando. Querido, não tenha dúvida, ele foi imprudente. Mas eu tenho que dizer para você, se você continuar com esse entulho de culpa na mente, você não vira o jogo. Eu quero dizer para você que o seu erro, ele não pode ser tão grave que você não possa acertar, se arrepender e mudar de novo. Desentulhe a tua mente do fracasso, pare de se culpar, confesse diante de Deus o seu pecado e creia que Ele vai te ajudar a mudar. Eu fiz um mau negócio, e o Kiko? Eu também já fiz. O que eu estou tentando dizer para você é que erros é natural da vida. O que você não pode é, por causa do erro, colocar um bloqueio na sua mente para começar a virar o jogo de novo. Nessa noite eu venho aqui dizer algo para você, desentulha a tua mente de culpa. Ah, pastor, o que eu faço com a culpa? Que seja um memorial, para você não voltar a fazer a mesma burrice. Que guarde como memorial, um trunfo. Recentemente, conversando com essa ovelha, com esse homem tão querido, eu fiz algo com ele. Eu peguei uma máquina fotográfica e eu fotografei 3 carros que ele tinha, um jet ski, e eu fotografei 2 casas dele. Criei um álbum e eu falei assim, vou botar na sua parede.
Ele falou assim, você está querendo sabe, me torturar? Eu falei, não, estou querendo criar um memorial, porque Deus está começando a mudar o jogo, você não pode cometer a mesma burrice. Toda vez que você olhar para aquilo ali, vai dizer assim, ó, é um memorial. Eu já tive tudo aquilo ali, eu já perdi. E eu vou dizer uma coisa para você, se você não voltar a fazer as mesmas tolices que você fez, parar de se culpar, tirar os entulhos de culpa da mente, eu profetizo que Deus vai começar a mudar a tua história, que já está mudando. Já está mudando. Desentulha a tua mente, para de se culpar, queridos. Mas tem uma coisa muito importante que eu queria que você entendesse. Desentulha-se do comodismo. Só tem um jeito de você virar o jogo. Levanta, sacode a poeira, vai trabalhar. Eu vou repetir. Ah, pastor, tinha tudo bem, queridos. Ficar sentado, lamentando a morte da bezerra não vai te levar a lugar nenhum. Bate os pés, sacode a poeira, levanta a cabeça e vai trabalhar. Arregaça a manga, querido. Pastor, eu tinha 45 empregados. Eu tive 346. Até que o dia só tinha um. E esse um me pediu para botar o cascalho na casa dele. E aquele único empregado que eu tinha me ajudou a virar a mesa da minha empresa. Agora eu voltei para a máquina. Eu não tinha uma calça jeans, eu não tinha um tênis. Eu não tinha um tênis. Eu andava só bonito, impecável. Na época não se tinha Calvin Klein. Era assim, era impossível, né? Na época, uma roupa boa, sabe? Se tivesse uma roupa muito boa, você não tinha nada disso, né? Tommy Hilfiger, essas coisas não existiam naquela época, né? Era muito pouco, era muito difícil ver isso. Mas eu tinha as grifes nacionais, andava com terno bonito, andava alinhado. Eu me lembro quando eu precisei voltar para a máquina, eu descobri que eu não tinha um tênis, eu não tinha uma calça jeans, eu praticamente não tinha camisa polo. Queridos, eu cortava pedra de mármore com calça de tergal, camisa de manga comprida e sapato mocassim. Pastor, o que está dizendo? Se desentulha desse comodismo, sai dessa cadeira, sai dessa lamentação, arregaça a manga, vai trabalhar. Isaac, em vez de ficar lamentando o poço, foi cavar poço, e cavar poço não é fácil. Me lembro que eu cheguei para a esposa e falei assim, eu preciso que você me libere 3 noites por semana. Ela falou, o quê? Foi 3 noites. O que houve? Eu falei, eu vou trabalhar durante o dia na minha empresa, nessa empresa que ainda resta, se pode chamar de empresa. Mas eu consegui um amigo que me emprestou um táxi. E eu vou trabalhar 3 noites fazendo corrida de táxi na madrugada, para não faltar comida em casa. Vai trabalhar. E quando eu vi que não dava dinheiro, eu cumpri uma promessa que eu fiz para o meu pai. Meu pai falou, seu filho, nunca passe fome. Uma caixa de engraxar de sapato. Uma pasta nugget. Uma flanela. E uma escovinha. Você ganha bastante dinheiro na praça, para poder não faltar comida nem leite para os teus filhos. Sábado e domingo, eu ia para a praça, em frente quase ao lugar onde eu era empresário, e encaixar o sapato daquilo que estava lá. Vai trabalhar. Desentulha. E a última coisa que eu quero dizer para você, que você faz para virar a mesa, você tem que se desentulhar do seu orgulho. Só tem um jeito de você virar a mesa: humildade. Desce do salto. Você não pode morar onde você mora? Vende. Você não pode ter o carro que você não tem? Vende. Você não pode mais comer em restaurante? Come marmita. Pastor, quero dizer uma coisa para você, queridos. São pequenas atitudes que produzem grandes resultados.
Me perdoe se eu fui tão específico para a vida empresarial, porque esse era o meu propósito. Mas eu creio que Deus trouxe uma palavra ao teu coração. Amém, queridos? Vamos orar? Senhor, eu procurei, Senhor Deus, ser fiel com aquilo que o Senhor me pediu para falar. Espírito Santo, que as coisas que as minhas palavras não souberam pronunciar, que o Senhor complemente no espírito de cada pessoa segundo a sua necessidade. Nesta noite, Senhor, eu agradeço por esse ministério de empreendedores eficazes. Homens que sabem o que é empreender. Homens que estão com o coração voltados para ajudar novos empreendedores. Senhor, nesta noite, nós queremos ter, ó Deus, as atitudes de Isaac. Sabemos, ó Deus, que os dias difíceis são inevitáveis. Mas se porventura eles chegarem na nossa casa, ajuda-nos, Senhor Deus, a com uma atitude séria, certa, mudarmos isso. Ajuda-nos a lidar com os obstáculos espirituais, naturais, pessoais. Ajuda-nos, Senhor Deus, a lidar com os obstáculos sentimentais. Senhor, coloque em nós atitudes que o Senhor nos ajude a otimizar os recursos que nos restaram. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a ter criatividade, iniciativa para coisas novas. Pai, que nós possamos não dar atenção e nem perder tempo nem foco com conversas desnecessárias. Dai-nos, ó Deus, a força para continuar cavando poços. Seguir adiante, sem parar. Ajuda-nos, Senhor Deus, a enxergar soluções que o Senhor pode nos trazer. E, ó Deus, abrimos a nossa mente para que possamos ser desentulhados de culpa, ser desentulhados, ó Deus, de desculpas, ser desentulhados, ó Deus, da soberba. E que assim, ó Deus, possamos, através das nossas atitudes, da força do Senhor, da bênção do Senhor, alcançar o seu favor e o crescimento em nome de Jesus. Amém. Eu quero terminar dizendo para você, queridos, eu quero lhe dar a última razão pela qual você não pode desistir. Sabe como é que termina o texto de Isaac? Simples. A Bíblia diz que as pessoas que perseguiram ele, tentaram desanimar, tentaram parar ele, os seus inimigos, os seus algozes, quando viram que não vencia ele, foram até ele. E eles disseram assim: sabe o que acontece? Sabe por que nós viemos te buscar? Porque Deus é contigo. É inquestionável que Deus é com você. Você não parou, cara. Nós fizemos tudo para você parar. Nós entulhamos seus poços, te desanimamos, te criticamos, conspiramos contra você, te expulsamos da terra. Sabe o que nós descobrimos? Estou falando o que os inimigos disseram. É que Deus ama você demais. Aquelas pessoas procuraram Isaac porque eles queriam o mesmo Deus que mudou a história de Isaac. Deixa eu lhe dar um incentivo para você não desistir. Deixa eu lhe dar um incentivo para você não parar. Deixa eu lhe dar o maior e o melhor incentivo, que a hora que você vencer, os seus inimigos vão querer o seu Deus. Vão querer o seu Deus. Queridos, não foi isso que aconteceu com Daniel? Tentaram jogar Daniel na cova, enfiar Daniel de lá, perseguiram Daniel. Mas quando eles viram que Deus era com Daniel, o rei Dario baixa um decreto e diz assim: a partir de hoje, meu Deus, olha que coisa linda, a partir de hoje, todos vão servir ao Deus de Daniel. Pastor, sabe o que me chama a atenção? É que ninguém falou: vão servir a El Shaddai, a Elohim.
Eles nem sabiam o nome de Deus. Eles só sabiam que aquele que estava com Daniel, independente do nome, valia a pena ser seguido. As atitudes de Daniel provocaram inveja nas pessoas, não contra, mas um desejo profundo de ter a mesma bênção do mesmo Deus. Qual o nome dele? Não importa, é o Deus de Daniel. Por quê? Por causa das atitudes de Daniel. Deus te abençoe.